Tartarugas Café apresenta da série Lendas Inventadas, a terceira temporada, as grandes histórias dos três mundos invisíveis. A Guerra Fria entre luz e trevas no mundo onírico. Nos estágios iniciais da repartição dos mundos, os espíritos de luz e trevas entenderam que, após a sedição cósmica, confrontarem-se diretamente poderia causar seus extermínios sem que ambos não lograssem a chance de moldar o mundo como queriam. Isto posto, pesquisava-se entre cada uma das raças meios de expandir suas influências, a fim de ganharem correligionários para lutar suas guerras. Entretanto, seu contato com os seres do plano físico era limitado às recompensas dos humanos após a morte por seus atos ainda em vida. Quando Yavarkoda repartiu o mundo em uma terceira oportunidade, criando o plano onírico para revelar aos homens os propósitos divinos, Caleb e Elindros, os reis de luz e trevas, voltaram para ele suas atenções. Ambos os líderes emitiram sinais de alerta para seus súditos e colocaram a nova criação como objeto de observação e pesquisa. Para ambos, nascia ali uma oportunidade imprescindível de expandir as influências de seus reinos. Entretanto, não fizeram nenhum movimento a princípio, limitando-se a aguardar o desenvolvimento do novo mundo. Com o passar do tempo, notaram que o lugar dava luz às mais estapafúrdias criaturas que outrora jamais se imaginava a existência. Caleb interpretou que tal fenômeno era uma maneira do Criador enviar o recado de que ainda poderia estar voltando para a sua criação. Elindros, todavia, foi mais arguto. Desvendou por meio de dedução que as criaturas nativas do mundo onírico pareciam violar a lógica criacional, porquanto sabia que a anatomia humana impossibilitava a criação de asas, como ocorreu aos homens alados do Vale de Eterna. Dessarte ordenou ao seu mais esperto soldado, Veda, que fosse ao lugar para tentar criar novos seres. Contudo, ao descerem às mais inóspitas terras do Novo Mundo, os espíritos das trevas não conseguiram nada além de criar estátuas. Veda, então, passou a estudar as criaturas irracionais. As bestas, pensou, tinham profundas similaridades com os animais que habitavam a Terra. Isso significava que, sendo animais transfigurados, as criaturas são nada mais do que uma mimetização das memórias humanas, já que este era, teoricamente, um plano ligado a eles com o escopo de revelar-lhes o sobrenatural de forma ordinária. Quando apresentou a conjectura a Elindros, Veda pediu-lhe que autorizasse a realização de testes no mundo humano. Para tal, seria necessário possuir os corpos dos homens e com eles imaginar seres e formas, de modo que se misturassem e dessem origem a vidas bizarras e medonhas. Ao ser autorizado, Veda, incontinente, mobilizou suas tropas para a Terra. Conseguindo possuir homens que viviam a cair em tentações de todas as espécies, passou a imaginar coisas horríficas e estapafúrdias. Elindros, que estava no mundo onírico, presenciou a cena da criação de uma besta com pés de leão e cabeça de dragão, que vomitava chamas rubras escaldantes mais fracas que as chamas comuns. Isto o fez tomar como exitosos os estudos de seus subordinados na Terra. Deste modo, os espíritos das trevas deram início a uma série de pesquisas. A partir de humanos de vida ímproba que eram atormentados no umbral, criaram um ser consciente, totalmente humanoide,
com dentes pontiagudos que serviriam para canibalizar outros seres de raiz humana. Inicialmente, tais criaturas viviam apenas de forma selvagem, com alguns já tendo até instituído sociedades tribais. Contudo, eram tão fortes e intrépidos que, caçando os homens alados de Eterna, causavam-lhes relevante número de perdas. Isto posto, Veda idealizou que um desses canibais fosse dotado de grande inteligência e persuasão, nascendo a figura asiaga de Apolitárquicos. Este ser unificou os outros de sua espécie, formando uma sociedade poderosa residente da cidade-estado de Mottiripoli. Seu escopo era o de escravizar todas as criaturas humanoides do mundo onírico para assim possuírem o sustento eterno. Antes de Basbeleia ser a primeira dentre os humanos a transcender para o estado de guerreira de luz, os grandes heróis da Terra, finados, podiam apenas fruir de um paraíso que lhes servia como galardão por seus atos benignos em vida. Caleb, o rei, foi o primeiro a negociar com Iavarcoda a integração de seres humanos ao seu exército, com a condição de terem sido salvadores no plano físico. Elindros, quando percebeu que isso podia ser feito, além de proibir, ameaçou seus súditos com a morte caso o fizessem. Seu orgulho como ser primordial não lhe permitia sequer conferenciar com seres mortais como os humanos, que desejava mais do que qualquer coisa destruir. Basbeleia, todavia, foi uma humana em terra que se dedicou a cuidar de crianças. Tendo morrido em uma instituição de ensino que pegou fogo para salvar 25 pequenos, foi designada para integrar as partes da ainda em desenvolvimento inteligência iluminada, ganhando o cargo por ter sido uma professora exemplar em vida. Ela quem teve a ideia de observar o mundo onírico sorrateiramente, a fim de ver o que faziam os inimigos. Em uma dessas buscas, notou que as criaturas humanoides, canibais, que foram criadas por Veda e Elindros, formaram uma sociedade organizada e que, na teoria, parecia ser assessorada por seus genitores. Observando ocultamente mais de perto, viu que tais criaturas possuíam como lema de vida o escopo canibal já citado. Em poucos anos, ouviu, atacariam os homens alados da ainda emergente Iomandi. Isto posto, propôs ao seu rei que permitisse a colaboração acadêmica entre os espíritos de luz e os homens com asas de Eterna. Caleb, percebendo uma oportunidade de expandir a cortina de luz de seu reino, aqueceu e passou a colaborar diretamente com a troca de conhecimento entre as duas civilizações. 3 anos depois, Apolitárquicos atacou a Cidade Eterna. O primeiro confronto aconteceu quando os canibais invadiram-na de surpresa e por ela avançaram. Pareciam que iriam sagrar-se vencedores e realizar seu propósito de domínio absoluto. Entretanto, as pessoas más fazem com o bem aquilo que também fazem com seus semelhantes litigantes. Creem que são ignaros e sem cultura, ciência ou perspicácia. Assim, acabam perdendo de formas humilhantes e toda a sua preparação de nada lhes serviu. O comandante das forças de Iomandi, Igneus Bellator, tinha tudo planejado. Primeiro, deixou que os invasores avançassem, fazendo-os crer que lutavam contra um oponente mal dotado de defesas. Em um certo ponto, revelou todas as suas forças e liderou uma reviravolta avassaladora que destruiu todo o exército que Apolitárquicos havia enviado. Uma semana depois, atacou Mottiripoli,
usando a tática da guerra total a qual ulteriormente Napoleão Bonaparte lançaria a mão e que mudaria a história das guerras do mundo físico. A Politarchos foi morto e sua cidade completamente destruída. Igneus Bellator levou também a aniquilação à raça dos canibais, que levaram o mundo onírico à primeira de suas grandes catástrofes. E como o conflito, que havia sido planejado por anos, findou-se em apenas um mês com a derrota dos canibais, Elindros percebeu quão grande era a fragilidade de seus meios, passando a desenvolver formas de aprimorá-los. Besivargot, um dos guardiães de luz primordiais, patriarca da inteligência iluminada, percebeu que os espíritos das trevas ainda podiam criar vida no mundo onírico para fazê-la batalhar contra os homens alados de Eterna, que agora defendiam a luz de forma assídua. Ao perceber o perigo disso, decidiu abdicar de sua luz para infiltrar-se entre os seus algozes naturais. Para tanto, matou secretamente um membro dos esquadrões de monitoramento e tomou sua aparência. Conseguiu assim revelar os métodos de que faziam uso para Caleb, que acabaria os utilizando para criar suas próprias existências. Contudo, isso custou a vida de Besivargot, que fora descoberto e morto, tendo cumprido com louvor sua missão. Por décadas, os dois reis foram criando vidas indiscriminadamente, esquecendo-se que um dia somente o próprio Deus o podia fazer. Temendo a desordem advinda disso, o Tribunal da Santa Justiça julgou como antinaturais as ações dos dois governantes e notificou a Yavarcoda. O arauto, mergulhado em uma ira descomunal até para sua existência transcendente, demoveu os espíritos de forma peremptória de continuar a gerar novas criaturas no mundo onírico. Assim, abandonaram de vez a prática antinatural que perpetuavam para seguirem as regras de um jogo ímpio e imoral. Contudo, nada os impedia de expandir suas esferas de influência para os seres já existentes.